Boa tarde, na paz do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano. Estamos comentando a Bíblia assim também. Hoje nós vamos comentar então de Jeremias 32 a 34. Eu tenho falado, desde que nós entramos aí no capítulo 30, que dos capítulos 30 ao 33 são capítulos conhecidos como Livro da Consolação. E é uma parte que Deus traz então uma consolação específica para os que estão presos, para os que estão no cativeiro. Nós vamos ver que o 32 e o 33 especificamente tem uma mensagem para o povo no cativeiro, mas tem algo para Jeremias em especial. Vamos começar, vamos ao capítulo 32. E eu quero chamar a atenção então para alguns pontos aqui no capítulo 32. Veja só, aqui Jeremias se encontra preso ali no palácio de Judá, no palácio do rei Zedequias, por causa da palavra de Deus. Não tem dúvida disso, nós vamos ler, está escrito, está bem claro. E Deus manda Jeremias comprar uma terra. Jeremias entende ali que ele deve comprar essa terra como ordem do Senhor, ele compra. E Deus tem uma palavra, assim como em outros momentos da vida de Jeremias, que Deus falou, usa o jugo, olha as 2 cestas de figo. Deus então vai direcionando Jeremias e Deus mostra para Jeremias que tem algo a ver ali comprar esse terreno. E Jeremias faz uma oração de agradecimento, de exaltação, de louvor a Deus, antes mesmo da profecia se cumprir. E isso é espetacular na vida de Jeremias. Ele agradece antes de se cumprir, ele agradece antes de que aconteça. Ele não sabe como é que vai ser. Ele sabe quando, porque Deus já havia falado, 70 anos. Mas ele não sabe como é que vai ser, Ele não tem detalhes, tantos detalhes assim. Embora o que Deus tenha mostrado para Jeremias seja bem detalhado, mas não é tanto assim. Mesmo assim, ele agradece. Por quê? Porque ele agradece e exalta a Deus, porque não tem a ver com o que vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer. Não tem a ver o quanto ele sabe do assunto, mas tem a ver o quanto que ele confia em Deus. Ele confia em Deus e sabe que Deus é fiel e Deus vai cumprir aquela palavra. E ele então ora especificamente sobre isso. Então esse capítulo 32 nós vamos ver isso. Jeremias ali preso, e mesmo assim Deus falando com ele, Deus mostrando, e ele obedecendo e confiando em Deus. O capítulo 33 é muito conhecido, tem um versículo ali muito conhecido, que é o versículo 3, mas é uma palavra que vem a Jeremias enquanto ele está preso. E Deus fala, clama a mim, porque eu vou te responder. Nós vamos ver especificamente isso também. E no 34, nós vamos ver então Deus trazendo algo específico para Zedequias, Deus falando ali com Zedequias. Então vamos começar a leitura aqui no 32, para nós nos situarmos aqui um pouquinho e vermos o proceder aqui de Jeremias, principalmente. Então veja, o exército da Babilônia já tinha levado 2 turmas cativos. O exército da Babilônia estava ali ao redor de Judá já. E a tomada de Jerusalém, ela acontece no 11º ano do reinado de Ezequias. Tá? Ele não chega a completar 11 anos cheios, vamos dizer assim, do seu reinado. Então vamos ver o quão próximo já está aqui da tomada de Jerusalém. Inclusive, por estar já bem próximo, amanhã, então, essa semana, né, nós vamos voltar lá para a 2ª Reis e para a 2ª Crônicas, que já está muito perto de ver o que é considerado o dia triste de Jerusalém. Até hoje, os judeus lá em Israel, eles fazem um dia de luto no dia que é considerado o dia que Jerusalém foi tomada. Que eles falam coincidência, mas nós não sabemos que não tem coincidência. Quando Nabucodonosor invadiu e tomou o templo, tomou o palácio do rei e levou Zedequias,
Foi um dia de julho, esqueci agora exatamente qual dia que é, mas é um dia no mês de julho de 586. Depois eles voltam do cativeiro, reconstroem um templo, vem Herodes séculos depois e muda ali, aumenta a base do templo, faz muitas melhorias. Depois, lá em 70 depois de Cristo, o templo é destruído de novo, Jerusalém é tomada de novo. E foi no mesmo dia do mês de julho. A história fala que é exatamente no mesmo período. Então os judeus fazem até hoje, todos os anos, nesse dia específico, em julho, um dia de luto. Um dia de luto. Porque é realmente um dia triste para eles, não só por Jerusalém ser destruída, mas por ser destruída devido ao pecado. Então é um dia de lembrar também toda essa situação da destruição do templo, destruição de Jerusalém. Então Zedequias, Jerusalém é tomada no 11º ano de Zedequias. Então vamos ver aqui no 32:1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias. Ou seja, está muito próximo já aqui da tomada de Jerusalém. O qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Isso significa o quê? Um ano aí antes da destruição de Jerusalém. Exatamente um ano. Porque então o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém. Então já estava ali cercando, já estava naquele cerco. E o profeta Jeremias estava encerrado, ou seja, estava preso no pátio da guarda que ficava na casa do rei de Judá. Ele estava preso por conta da palavra do Senhor. Olha só. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, o tinha prendido, dizendo, por que profetizas tu? Dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia e ele a tomará. Então, exatamente por causa disso, Zedequias prendeu Jeremias. Muito bem. Então, Zedequias mandou prender Jeremias porque ele estava profetizando que a cidade seria tomada. E ele fala aqui no versículo 4, olha o versículo 4. E aí, preste atenção. Zedequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia e falará com ele boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Eu vou adiantar aqui, né? Eu vou adiantar. Amanhã, acho que é amanhã, que é o que eu estava lendo, inclusive, na leitura de amanhã nós vamos ver, então, Zedequias sendo preso pelo rei da Babilônia, pelo exército, e vamos ver o que acontece com ele. E esse versículo aqui, 4, então, ele vai se cumprir literalmente. Veja, e falará com ele, ou seja, o rei Zedequias vai falar com o rei da Babilônia, boca a boca, e os seus olhos, Zedequias, verão os olhos do rei da Babilônia, e só. E disse Jeremias, versículo 6, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tem o direito de resgate. Fala lá em Levítico capítulo 25, né, da lei do resgate, é só da mesma tribo, da mesma família, assim como aconteceu lá com a Ruth, né? É a mesma situação ali de resgate. E aí então Jeremias entende que deveria comprar esse terreno, ele compra, pesou o dinheiro, pagou isso, Jeremias preso, pesou o dinheiro, pagou, assinei a escritura e a selei, está ali no versículo 10, e fiz confirmar por testemunhas. Tomei logo a escritura de compra e dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, e diante das testemunhas que havia assinado a escritura de compra. E aí eu dei ordem a Baruque diante deles, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, toma estas escrituras, essa escritura de compra, tanto a selada e essa que está aberta, e ponha-as num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias. Esses muitos dias são 70 anos.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos. Então Deus estava falando assim, através dessa compra do terreno aí por Jeremias. Guarda essa escritura, porque aqui ainda vai ter compra e venda de terrenos, de casas, de propriedades. Ou seja, quando voltar do cativeiro, já vai virar uma nação normal e vai ter compra e venda. E aí Jeremias fala, né? E depois que eu dei a escritura, então eu orei, ó Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido, e não há coisa alguma que seja demasiadamente difícil para ti. Jeremias não esperou a profecia se cumprir, não esperou ver se ele viveria os 70 anos, nada. Ele simplesmente confiou que Deus cumpriria e começou a agradecer, exaltar e adorar ao Deus, ao seu Deus, ao Deus dos exércitos. Essa oração aqui, nós devemos repeti-la também, devemos orar isso daqui com uma exceção. A diferença da oração hoje para essa de Jeremias é que hoje nós devemos orar ao Pai, orar a Deus em nome de Jesus. Aqui Jeremias ainda não tinha isso. Nós temos hoje um privilégio de orar em nome de Jesus. E aí ele vai falando aqui os versículos 18, 19, 20, ele vai orando. Mas o que eu quero que, depois leia essa oração de Jeremias e preste bastante atenção. Ele sempre começa com exaltação a Deus, com adoração, reconhecendo tudo que Deus é. Tu, Criador, tu que fizeste o céu e a terra. Depois, tu que usas de misericórdia. Grande, poderoso, Senhor dos exércitos é o teu nome. Grande em conselho, magnífico em obras, porque estão os teus olhos abertos sobre todos os caminhos, filhos dos homens. Então, ele vai aqui adorando, exaltando, louvando a Deus. Ele não pede, é uma oração de agradecimento, de exaltação a Deus. Ele não pede. Quantas vezes que nós temos orado só para agradecer? Ou em todas as nossas orações a gente pede alguma coisa? Nós precisamos ter um momento de agradecer, mas veja a diferença para Jeremias. Ele não agradeceu depois de ter recebido. Ele agradeceu depois de só ter ouvido a promessa. Ele agradeceu muito tempo antes das coisas acontecerem, da profecia se cumprir. Da promessa de Deus se cumprir. Ele já agradeceu por conta da sua confiança, por conta da sua intimidade com Deus, porque ele realmente confiava em Deus. Vamos avançar aqui um pouquinho então. Eu quero ler o versículo. Bom, aí, olha o versículo 27, Aqui na oração, Jeremias fala, e não há coisa alguma que seja demasiadamente difícil para ti. No versículo 17, Jeremias ora isso. Aqui no 27, Deus responde, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria por acaso coisa alguma demais, por acaso coisa alguma difícil demais para mim? Sabemos que não há, que Deus é o Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é soberano. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu vou entregar essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual a tomará. Aqui então vem esse juízo sobre Judá e Israel, é citado aqui. Então eu quero ler aqui o versículo, não vamos nos prolongar muito. Tudo aqui Deus vai citando Israel e Judá, Israel e Judá, Israel e Judá, porque ainda era uma nação dividida. Versículo 37. Então depois
né, do 26 até o 36, são juízos de Deus. Deus ainda falando que eles vão passar por conta da maldade e do pecado que praticaram. Olha só, né, o versículo 29. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e atearão fogo nessa cidade e a queimarão, junto com as casas em cujos terraços eles, os israelitas, queimavam incenso a Baal e derramaram libações a outros deuses. Nós, no Brasil, nós não temos noção do que é guerra. Nós vemos guerra pela televisão, pela internet. Por exemplo, agora está acontecendo lá, no Afeganistão. O Talibã tomou o governo, né? Já estão chegando relatos do que está acontecendo. Nós não temos ideia do que é isso. Nós não temos ideia do que é o inimigo entrar na nossa cidade, na nossa casa e queimar tudo, saquear tudo. Veja, queimar aqui, né? E aterão fogo nessa cidade e a queimarão junto com as casas. Nós não temos ideia do que é isso. Lá no Talibã já saiu a ordem do Talibã, da liderança, dizendo que todas as meninas menores de 15 anos devem ser entregues pelos próprios pais ao exército talibã, porque serviram de mulheres para os soldados. Meninas menores de 15 anos. Nós não temos ideia do que é isso. Nós não temos ideia no Brasil. A gente olha pela televisão e até fala, meu Jesus, Senhor socorre. Mas nós não sabemos o que realmente significa guerra. E o povo aqui então vai passar por isso. Por aqui de Israel que nós estamos falando, especificamente, é por conta do pecado e da maldade do povo, porque escolheram não adorar e não servir a Deus. Então vai do 26 até o 36 esses juízos. Vamos aqui no 37. Olha que lindo 37. Promessa de Deus. Eis que eu vos ajuntarei de todas as terras, para as quais os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os fareis voltar para este lugar, e os farei habitar nela seguramente. Sabemos que isso aqui está acontecendo, começou a acontecer no retorno do cativeiro de Judá, 70 anos depois, mas continua acontecendo até hoje de forma parcial, e só vai se tornar plena depois, né? Eventos futuros, eventos escatológicos na era do reino, tá? E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam perpetuamente, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos depois deles. Isso aqui fala de unidade. Então não seria mais um Israel separado, não seria mais Israel de um lado, Judá de outro, mas aqui fala então de um só, de unidade. E nós somos inclusos aqui. E aqui no contexto é falado de aliança. Sabemos que esse mesmo coração só é possível quando aceitamos a Jesus, né? A nova aliança. Então, nós acabamos inclusos aqui. E farei com eles uma aliança eterna, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no coração deles, para que não se apartem de mim. E alegrar-me-ei com eles, lhes fazendo bem, e os plantarei nessa terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Como eu trouxe, versículo 42, todo este grande mal sobre este povo, assim trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, ou seja, é o símbolo lá do Jeremias comprando, né? Da qual vós dizeis está deserta, sem homens e sem animais, está dada na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, farão escrituras e a selarão, que se confirmarão por testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades que estão no sul, porque eu os farei voltar do seu cativeiro. Então, a promessa de Deus aí de retorno e de vida, continuidade de vida
continuidade dos relacionamentos, inclusive de comércio. E assim nós vamos então para o capítulo 33. Veja, tudo isso acontecendo no ano antes da tomada de Jerusalém. E veio a palavra do Senhor Jeremias, capítulo 33, segunda vez, estando ele ainda detido no pátio da guarda, ou seja, Jeremias ainda estava preso, não tinha saído. E a história extra-bíblica fala que ele ficou aí cerca de entre 9 meses e 1 ano preso, antes da queda de Jerusalém. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso para estabelecer o Senhor e seu nome. E o versículo 3, maravilhoso versículo 3, promessa que é feita especificamente, diretamente a Jeremias para ajudar, mas que nos inclui, e nós podemos sim tomar posse desse versículo, orar assim também e esperar a promessa que está embutida nesse versículo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que não sabes. Então você quer conhecer coisas grandes, quer conhecer coisas poderosas, Deus vai mostrar. Mas tem uma condição, a condição é clamar. E o que é clamar? Qual é a diferença entre clamar e suplicar? Clamar, invocar, é com força, é com confiança. Clamar é naquele tom forte de voz, quase que gritando, que é diferente do suplicar. Então, o clamar é com força, é com todas as nossas forças. O suplicar é quando as forças já estão acabando. Essa é a principal diferença. Clamar é quando estou com todas as minhas forças. E suplicar é quando as forças já estão se acabando. Então, o clamar, clama a mim, não é um orar normal, como a gente ora no dia a dia, quando a gente ora na igreja. Não, o clamar é com força. Essa é a diferença do clamar e do suplicar. Suplicar, as forças estão acabando, já estou fraca, desfalecido, e o clamar é com toda a minha força. O dicionário, não precisa nem ir no dicionário bíblico, olha o dicionário da língua portuguesa. Clamar, proferir em alta voz, gritar, bradar, implorar, soltar altas vozes, bradar, gritar. Então esse clamar é com toda a nossa força. É pedir a Deus com todas as nossas forças. Porque se eu clamar assim, Ele vai me responder. E não só vai me responder, como vai me mostrar coisas grandes e poderosas que não sabes, ou coisas grandes e ocultas. É uma promessa maravilhosa. Então, como que nós temos orado, nós precisamos sair da nossa oração do dia a dia e ir para uma oração com mais força e realmente clamar ao Senhor. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os aríates e a espada. O que acontece? Quando o povo de Judá viu que o exército babilônico já estava ali ao redor, fazendo cerco, que já tinha começado, então definiu-se algumas casas para derrubar e fazer barricada, para tentar defender Jerusalém. E aqui Deus fala assim, vocês derrubaram essas casas para que elas servissem de barricada, mas olha só, eles vieram para pelejar contra os caldeus, versículo 5, mas para que os encha de corpos de homens mortos. Então essas casas que no plano ali de Zedequias, ali do povo de Judá, era para usar como barricada, ia ser na verdade usada para encher de corpos de homens mortos, possivelmente ali do exército, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade. Eis que eu trarei saúde e cura a ela, e o sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz,
e de verdade. E isso não aconteceu. Isso é futuro. Tá? Quando eu falo futuro, é evento escatológico. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei. Então, olha só, o versículo 7, ele já aconteceu de forma parcial. E removerei o cativeiro de Judá. Já aconteceu aqui, né? 71 anos depois, já que foi um ano antes da tomada de Jerusalém. Mas Israel, o cativeiro de Israel, as 10 tribos do Reino do Norte, algumas já estão em Israel de novo, mas não todas. E purificarei, versículo 8, e perdoarei. Versículo, vamos ler aqui no 33 ainda, versículo 11, 10 e 11. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens e sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vós os que trazem sacrifícios de louvor à casa do Senhor, porque farei que torne o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Deus é Deus de misericórdia. Deus porque o Senhor é bom. Então tudo que eles estavam vendo, Jerusalém sendo destruída, Deus promete, Deus faz uma promessa de que iria restaurar Jerusalém de novo, iria restaurar o seu povo de novo. E tudo que estava deserto ali, ou com corpos mortos, com tristeza, com lamento, chegaria o momento, teria o dia de novo. Versículo 11, que a voz de gozo, a voz de alegria, que se ouviriam vozes novamente ali, e seriam vozes de alegria, e principalmente vozes levando, né, voz dos que trazem sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Por quê? Por um motivo, porque o Senhor iria fazer com que eles retornassem do cativeiro. Promessa de Deus, promessa que nós vemos pela Bíblia que já se cumpriu de forma parcial. Eu gosto muito de repetir isso, porque a minha alma exulta em saber disso. Parcial, Judá voltou do cativeiro com 70 anos, Reino do Norte, as 10 tribos ficaram esquecidas por 2.700 anos, né? Desde que o Reino do Norte foi levado cativo, 2.700 anos depois. E aí, desde agora, recente, da década de 60 para cá, a inteligência de Israel, junto com o governo de Israel, vem buscando as tribos perdidas, mundo afora. E eles estão trazendo, levando de volta para Israel. Na pandemia, o governo de Israel estava levando de volta para Israel tribos perdidas. A tribo de Dan, quando desceu do avião, depois de voltar para Israel, beijou o chão ali, porque eles esperaram 2.700 anos para voltar para Israel. Mas sabe por que eu me emociono? Porque eu fico assim e a minha alma exulta? Porque é um sinal para mim de que em breve eu estarei na eternidade com Deus. São sinais que a gente vai acompanhando e vai vendo. As tribos, Israel estará todo unido novamente somente depois, eventos escatológicos. Antes disso, terá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Palavra aqui, né? Profecia aqui de Jeremias, e a gente vai vendo acontecendo ao longo da história, ao longo de 2.700 anos. Então, quanto mais a gente vê as tribos voltando para Israel, mais eu sei que Jesus está voltando, mais rápido, mais breve. Versículo 14 até o 18 fala então justamente desse tempo onde Israel estará unificado de novo, que é o reinado do Messias. Eis que vem dias, diz o Senhor, versículo 14, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá.
Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Nós sabemos que Jesus é o renovo de justiça. Ele já veio, esse broto já se tornou real, mas então é um cumprimento parcial que será pleno somente no reinado do Messias. Então o versículo 16 também não aconteceu ainda, isso é evento futuro, como eu tenho falado. Versículo 17, porque assim diz o Senhor, não faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes e levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Então isso é no tempo do reinado do Messias. E veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança do dia e a minha aliança da noite, de modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com o meu servo Davi, para que não tenha filho que reine no seu trono, e com os levitas e sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a semente de Davi meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então Deus ali confirmando a aliança com Davi. Versículo 23, e veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, não tens visto que este povo fala, dizendo, as duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou, e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. As duas famílias citadas aqui, então, Judá e Israel, uma forma aqui de citar as duas. E aí Deus fala, se a minha aliança do dia e da noite não permanecer, e eu não mantiver as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, para não tomem da sua descendência quem domine sobre a semente de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque removerei o seu cativeiro e terei misericórdia deles. E aí nós vamos para o capítulo 34. Lembrem que eu li aqui no 32, capítulo 32 e versículo 4. Ezequias, rei de Judá, não escapará da mão dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e falará com ele boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Então Jeremias falando para Ezequias mesmo, você vai ser levado cativo. A sua boca vai falar com a boca do rei da Babilônia, e os seus olhos verão os olhos dele. Vamos então ver agora o que acontece nesse capítulo 34. Então veja, essa prisão de Jeremias, aqui dos capítulos 32 e 33, aconteceu aí um ano antes da queda de Jerusalém, e além de ser um ano antes, ele ficou aí de 9 meses a um ano preso. O tempo passou. No capítulo 34, então, que é um capítulo triste, é o dia que o povo babilônico entra, então, em Jerusalém. A história bíblica fala que eles haviam planejado de entrar à noite, mas eles não se aguentaram e entraram ali pouco antes do almoço, pouco antes do meio-dia, com o sol quente, e já ali tomaram a cidade. E saíram destruindo tudo, pegando as coisas, fazendo o saque, o despojo, matando. E na entrada da noite, já escurecendo, já escuro, passaram a noite, então, destruindo o palácio do rei e o templo de Salomão. E foi quando então saquearam o templo de Salomão também, levaram ali os utensílios e as coisas para a Babilônia. Nós vamos ver parte disso hoje, e essa semana ainda nós vamos lá para a 2ª Reis e 2ª Crônicas, que lá tem um relato então um pouco diferente aqui de Jeremias, um pouco diferente no sentido de outros detalhes, que se complementam. Falando então sobre esse dia
tão triste, que como eu já comentei no início do vídeo, é um dia que o povo de Israel até hoje faz um dia de luto, no dia foi o dia que a Babilônia entrou em Jerusalém. Vamos então aqui no capítulo 34, e é o ano que Jerusalém então foi tomada. Há um consenso de que foi em 586 a.C. A história extra-bíblica também fala dessa data, mas tem alguns poucos historiadores que falam 587, 590, enfim, não importa, o ano não vai fazer tanta diferença, mas é só por curiosidade, se algum dia olhar e enxergar uma data um pouquinho diferente, sempre vai ter, quando se fala de coisas passadas, principalmente antes de Cristo, uma diferença aí de tempo. Então, olha só, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o seu domínio, e todos os povos, pelejaram contra Jerusalém, contra todas as suas cidades. Assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim, assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Então, Jeremias falando com Zedequias. Versículo 3. E tu não escaparás da sua mão, mas sim certamente serás tomado preso, e na sua mão serás entregue. E os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e tu irás à Babilônia. Portanto, ouve a palavra do Senhor a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti, não morrerás à espada. Ou seja, ele seria levado prisioneiro para a Babilônia. Em paz morrerás, e como se queimaram perfumes a teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão perfumes a ti. E prantear-te-ão, dizendo, ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor. Falou, pois, Jeremias, o profeta Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Veja, quando Jeremias profetizou isso aqui para Zedequias, a entrada do exército em Jerusalém ainda não tinha acontecido. O exército tinha cercado Jerusalém. Vai acontecer, né? Aqui Jeremias está vendo, meses antes, pouquíssimo tempo antes da invasão, né? Da invasão na cidade, porque eles já estavam ali ao redor. E aí, vamos ver aqui, vamos adiantar aqui um ponto, no capítulo 39 de Jeremias, então, que nós vamos ver o 34 acontecendo, meses depois, não chega a dar um ano completo depois, já que eu estou já adiantando, né? Vamos ver o versículo 39 e o 6. Veja, lá no 32 e 5, né? O 32 e 4, o Jeremias já tinha dito para Zedequias, né? Você será entregue nas mãos do rei, a sua boca, né? Falará com a boca dele, e os seus olhos verão os dele. Aqui no 34, então, um pouco depois, Jeremias dá mais detalhes para Zedequias de como vai ser o dia da tomada. Do jeito que eu falei, né? A história essa bíblica fala que o exército invadiu ali pouco antes do meio-dia, passou a tarde matando, saqueando, quebrando, e à noite entrou então no palácio do rei no tempo de Salomão. No 39 vai falar então do dia que realmente aconteceu, que Jeremias é um dos poucos profetas que ele profetiza e ele vive a história para ver as suas profecias se tornando reais, acontecendo. Então ele profetiza contra a queda de Jerusalém e ele vê a queda de Jerusalém. E aí aqui no 39, então, ele fala sobre isso, e eu quero ler o versículo 6. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista. Veja só, quando Zedequias viu que a Babilônia, que o exército tinha entrado na cidade, Zedequias fugiu, tá? Tentou fugir, né? Está aqui no versículo 4. E aconteceu que, vendo os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e foram pelo caminho da campina. Então, fugiram,
quando o exército entrou ali, quando sitiaram, né, no 11º mês ali do reinado dele. E aí, o que aconteceu? O exército perseguiu o rei Zedequias pelas planícies, né, e o tomaram e o trouxeram, então, até o rei Nabucodonosor. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista, versículo 6. Em Ribla também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá, e tirou os olhos do rei Zedequias, e o aprisionou com cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Então, Jeremias fala assim, lá no 32:5, aqui no 34, que nós acabamos de ler, os seus olhos verão o rei da Babilônia. E Jeremias em momento nenhum fala assim, os teus olhos verão a Babilônia, ou então os teus olhos verão para onde você vai ser levado. Não. Por quê? Porque os olhos de Zedequias foram tirados, foram arrancados. Ele permaneceu com vida, foi levado preso para o cativeiro e morreu lá. Triste fim para o rei que mandou prender, inclusive, o profeta, que o avisou que isso ia acontecer. Mas, apesar de tudo, olha o versículo 5, Jeremias falando 34:5, que é a leitura de hoje, né? Eu antecipei indo lá para o 39. Em paz morrerás e como se queimaram perfumes. Então, apesar de tudo, em paz morrerás. E falou, pois, versículo 6, Jeremias, o profeta, Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. E o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra as cidades de Judá que tinham ficado, contra Laques, contra Zeca, porque essas cidades fortes foram as que tinham ficado dentre as cidades de Judá. Porque já estava ali um tempo, né, o exército da Babilônia ao redor ali das cidades de Judá, pelejando com o exército de Judá. Aqui do 8 ao 15 é uma situação de aliança que Zedequias tentou fazer uma aliança ali, o rei, diante de toda a situação, tenta fazer uma aliança com o povo, dizendo, né, olha, deixe livre o seu servo e sua serva, liberem, né, o servo hebreu, a serva hebreia, de maneira que ninguém retivesse. Por quê? A lei levítica falava que eles tinham que liberar o servo que era judeu no 7º ano. E eles não estavam fazendo isso. Então aqui Zedequias meio que tenta fazer esse acordo, fazer essa aliança com o povo. E o povo aceita. E o povo então libera os seus escravos hebreus e hebreias que eram do próprio sangue. E ouviram, fizeram, versículo 10, soltaram, mas olha como era o coração mau. Versículo 11, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os seus servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram. Versículo 12, e veio, pois, a palavra do Senhor Jeremias dizendo, e aí o 13, né, Jeremias, Deus fala, olha, era algo que eu mandei fazer desde, né, na aliança que eu fiz com vossos pais, ao fim de 7 anos libertareis a seu irmão, versículo 14, e hoje vocês tinham se convertido, tinham feito o que era reto diante dos meus olhos, mas aí voltaram atrás. Mudastes, porém, profanastes o meu nome, versículo 16, e fizestes voltar cada um a seu servo, cada um a sua serva. E aí Deus então fala, vós não me ouvistes para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, e eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada. Então vocês estão livres para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais enviados para todos os reinos da terra, ou seja, vocês vão ser espalhados. E entregarei os homens que transpassaram minha aliança, que não confirmaram as palavras da aliança, dividindo em 2 partes o bezerro e passando pelo meio delas. E é que Deus trazendo então esse juízo. Veja, eles haviam liberado os escravos, na verdade, porque depois de um tempo do cerco, eles achavam que eles iam acabar vencendo, então não iam querer fazer as coisas, eles queriam os servos ali com eles. Achavam ainda, apesar de tudo, que iam vencer essa batalha, né?
Versículo 21. E a Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. E o versículo 22. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os babilônios farei tornar a essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e porei as cidades de Judá em desolação, sem nenhum habitante. O que acontece, né? Um tempo antes, aí alguns meses antes da tomada de Jerusalém pelo Império Babilônico, o Egito tentou se levantar ali contra o exército da Babilônia. E, de certa forma, o exército da Babilônia como que recuou. E aí o povo achou que esse recuo tinha uma esperança deles não serem tomados pelo exército assírio. E por conta disso, que eles libertaram seus escravos. Mas quando eles viram que não dava certo, que não tinha, que o exército babilônico na verdade não estava recuando, tinha sido só uma trégua, como que um descanso, né, um respiro, quando eles viram que não estava acontecendo aquilo que eles tinham pensado, chamaram os servos de volta. E aí descumpriram 100% do que era para eles fazer, que está lá em Levítico 25, e depois Moisés repete lá em Deuteronômio, lá nos resumos da lei que ele faz no livro de Deuteronômio. Então, até o último momento o povo está ali achando que de alguma forma eles vão vencer, que de alguma forma eles vão conseguir sair dessa situação que as profecias de Jeremias estavam apontando. Meses antes de serem tomados e levados cativos, eles ainda estavam achando que iam vencer a batalha, que de alguma forma Deus ia livrá-los. Sendo que durante todo o tempo Jeremias profetizou, dizendo: está por acontecer, está chegando o dia, está chegando a hora, não tem escape. Mas chegou o dia, né? Estamos aí prestes a ver Jeremias dizendo: estou vendo a cidade de Deus sendo destruída. Porque é isso que vai acontecer, Jeremias vai ver. Veja que ele deu detalhes até ali dos olhos de Zedequias, eu me adiantei ali no 39. E por isso que Jeremias é chamado muitas vezes de um profeta chorão, porque ele realmente chora e se lamenta. Mas quando a gente vai ler o livro de Jeremias de forma detalhada ou com mais atenção, como estamos fazendo, a gente percebe que não é um chorão no sentido de chora por qualquer coisa, no sentido de sensívelzinho. Não, ele chora porque ele realmente vê as coisas acontecendo. E é triste. Nós vamos ler esse capítulo 39, vamos lá para 2 Reis e 2 Crônicas, onde nós vamos ver um outro ponto de vista sobre o dia da queda de Jerusalém. E é muito triste. Amém, gente? Aí nós terminamos esse comentário de hoje e amanhã nós continuamos. Então amanhã nós vamos para o 35, 36 e 37. Gente, muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe e recompense esse tempo passado aqui ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E a sugestão para hoje é: pratique Jeremias 33:3. Vai com força, que Deus vai responder e te mostrar coisas grandiosas. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Deus abençoe.